Olá, meu nome é Rogério, eu sou sócio da empresa Slack Space, uma empresa especializada na área de recuperação de dados e perícia computacional. Neste vídeo iremos falar um pouquinho como funciona o processo de solicitação de execução de serviços para a área de recuperação de dados. Então, quando o cliente se depara com uma situação de perda temporária de suas informações e ele deseja executar o serviço conosco, o procedimento funciona da seguinte forma, né? A empresa necessita realizar uma operação chamada de diagnóstico, e nesse diagnóstico o cliente nos envia o dispositivo, ele traz o dispositivo até a nossa empresa. Nós executamos uma análise inicial para identificar qual é o possível problema que esse dispositivo está apresentando e se existe ou não a possibilidade de recuperação de dados. Existindo a possibilidade de recuperação de dados, a empresa irá emitir um orçamento contendo os prazos e valores que serão cobrados para a realização do serviço. Caso o cliente opte por executar o processo de recuperação de dados, nós realizamos a tarefa e posteriormente o cliente efetua o pagamento daquela quantia que foi estipulada no orçamento. Se por algum acaso o cliente não deseja executar o processo de recuperação de dados, ele não precisa pagar nenhum valor adicional por essa etapa de diagnóstico. Então o cliente só precisa vir e recolher o dispositivo na empresa e não tem a necessidade de pagar nenhum valor. Então nós trabalhamos com um processo de diagnóstico sem custo para o cliente. O cliente só vai pagar se a gente tiver o sucesso na recuperação dos dados e ele vai pagar aquilo que foi estipulado no orçamento. No caso, quando existe uma possibilidade de recuperação de dados, e ao executarmos o procedimento, realmente identificarmos que é possível a recuperação de dados, o cliente precisará fornecer uma nova mídia de armazenamento de dados para que façamos o processo de salvamento das informações. Uma vez que um dispositivo que apresente algum tipo de problema que inviabilize os acessos a essas informações, ele não é mais considerado um dispositivo confiável. Então o cliente precisa fornecer para a Slack Space um outro dispositivo, que pode ser um HD externo, um pendrive, vai depender da quantidade de informações que ele vai estar recuperando, e ele fornecendo esse dispositivo, nós salvamos as informações recuperadas nesse dispositivo. No caso de clientes que estejam em outra região que não seja de Uberlândia, e ele deseje executar algum serviço de recuperação de dados conosco, o procedimento continua sendo o mesmo. Ele pode trazer esse dispositivo fisicamente até o laboratório da empresa, ou se ele for de uma localidade um pouco distante, ele pode enviar o dispositivo através dos correios ou através de uma transportadora. Nesse tipo de situação, os custos de envio e de devolução do dispositivo para o cliente fica a cargo do cliente, então o cliente custeia esses custos de envio e de devolução. O único ponto que precisamos ressaltar é que, apesar de ser pouco provável, o envio de um dispositivo através dos correios e de uma transportadora, existe a possibilidade desse dispositivo se extraviar, desse dispositivo se perder. E nessa situação a Slack Space não consegue oferecer nenhum tipo de garantia. A partir do momento que o dispositivo já está em nossas dependências, aí nós garantimos todos os níveis de segurança para que esses dispositivos fiquem sob a nossa custódia sem nenhum risco dele ser extraviado. No entanto, isso é um aspecto muito importante que devemos avisar para clientes que não sejam da região de Uberlândia, se caso desejarem executar algum tipo de recuperação com a empresa e não quiserem trazer esse dispositivo fisicamente até o nosso laboratório, ele pode contratar esse serviço então através de uma transportadora ou através dos correios. E aí o procedimento continua o mesmo, O dispositivo chegando até nós, chegando até o nosso laboratório, nós iremos realizar uma análise, iremos realizar a emissão do orçamento e o cliente aprovando esse orçamento, nós executaremos o serviço conforme previsto no orçamento. Caso o cliente opte por enviar o seu dispositivo, é necessário que ele faça um procedimento de embalagem do dispositivo de maneira que crie um mecanismo de segurança adicional. Então o cliente ele deve inserir esse dispositivo em um saquinho antistático. Os sacos antistáticos podem ser comprados normalmente em lojas de informática, e se caso o cliente não tem acesso a um saco antistático, ele pode embalar o seu dispositivo num simples papel alumínio.
O objetivo de fazer esse procedimento é evitar que a eletricidade estática comprometa algum componente eletrônico desse dispositivo. Após a primeira embalagem desse dispositivo, o cliente vai optar por colocá-lo dentro de uma caixa, pode ser uma caixa de papelão, que tenha no mínimo 3 vezes o tamanho desse dispositivo. E aí ele vai centralizar esse dispositivo nessa caixa e vai acrescentar em volta do dispositivo algum tipo de material que tem o objetivo de criar um amortecimento. Então pode ser bolas de papel, pode ser plástico bolha ou qualquer outro tipo de material que vai facilitar, né, o amortecimento desse dispositivo enquanto ele está sendo transportado. Então dessa forma a gente explica basicamente como funciona, né, esse serviço de recuperação de dados, e todos aqueles clientes que tiverem algum tipo de demanda sintam-se à vontade em enviar o dispositivo para a SlackSpace, que iremos realizar o trabalho o mais cuidadoso possível e com o objetivo de conseguir o máximo nível de recuperação de dados para os nossos clientes. Okay? Esses são os nossos contatos, e caso seja necessário que o cliente tire algum tipo de dúvida, né, para que ele se sinta mais confortável, ele pode entrar em contato, que nós teremos o maior prazer em explicar detalhadamente como todo o processo funciona, para que ele se sinta confortável, né, em executar os serviços conosco. Até mais!